vamos falar sobre depósito recursal, que é um tema que cai demais em primeira fase. E aí vamos voltar aqui para a tela comigo e depois a gente volta para o slide. Vamos lá, professor, me coloca aí na tela, Percival, né? Então, galera, depósito recursal. Que danado é depósito recursal? O depósito recursal, ele é quase que uma peculiaridade do processo trabalho. E para que serve isso? Serve para que a parte condenada, ou seja, a parte reclamada, garanta futura execução. Então, a natureza jurídica do depósito recursal é a de garantia do juízo. E quando nós falamos de garantia do juízo, falamos da garantia de um pagamento. Então, no exemplo que eu falei há pouco, né, eu entrei com a ação, eu ajuizei uma reclamação trabalhista contra a empresa do professor Mário Limitada. Se a empresa do professor Mário foi sucumbente, se ela perdeu o processo no valor de R$10.000, por exemplo, ela poderá recorrer, porque ela tem interesse recursal. Mas a empresa só poderá recorrer como regra geral, sem entrar ainda nos benefícios de gratuidade. Só poderá recorrer se recolher custas processuais no importe de 2% sobre os 10 mil e efetuar o pagamento do depósito recursal, dizendo ao Poder Judiciário o seguinte: olha, eu perdi, eu entendo que eu tenho o direito de ganhar e eu quero recorrer. Mas para demonstrar para você, Poder Judiciário, que eu não estou protelando o pagamento de QIOS, que seria um pagamento de uma verba alimentar, porque no processo do trabalho nós falamos de pagamento de verba alimentar, são verbas que garantem uma subsistência. Então, para dizer para você, Poder Judiciário, que eu não estou querendo recorrer apenas para protelar o pagamento, eu estou garantindo aqui em dinheiro ou fiança bancária, outra forma, né, o seguro-garantia, essa condenação. A esta garantia do juízo de futura execução, ou seja, se eu perder o recurso, o QIOS já vai receber. Está garantido aqui a parte dela. A essa garantia nós chamamos de depósito recursal. Então, ponto 1, natureza jurídica de garantia do juízo. Ponto 2, se é para garantir futura execução, o pressuposto do depósito recursal só vai existir nas hipóteses de condenação em pecúnia, em dinheiro. Porque se você tiver um processo, por exemplo, que apenas reconhece um vínculo trabalhista, o reclamante ingressou com a ação pedindo que o juiz do trabalho reconheça que ele prestava serviço com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, porém ele não tinha carteira assinada. O juiz quer que reconheça e impõe a obrigação de assinar a carteira. Se ele não tiver pleiteado nenhuma verba, a sentença que o juiz vai proferir é uma sentença meramente declaratória. Não vai impor à parte reclamada um pagamento, mas sim um reconhecimento que é autossatisfativo na sentença e possivelmente uma obrigação de fazer. Eu pergunto, se a empresa discordar do vínculo, ela precisa garantir o juízo? Não, porque não houve pagamento em dinheiro, bufunfa, faz-me rir real, certo? Então, só acontece com pagamento em pecúnia. Vamos voltar para o slide. Então, vamos lá. Depósito recursal, garantia de futura execução, acontece apenas nas ações em que há condenação em pecúnia. Ele é recolhido no prazo alusivo ao recurso, ou seja, se o recurso ordinário tem um prazo legal de 8 dias, o depósito recursal poderá ser recolhido no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, sétimo e oitavo, ainda que a própria peça recursal tenha sido protocolada ou interposta no primeiro dia, por exemplo. Mesmo assim, a parte tem até o dia 8 para recolher o depósito recursal. Agora, nós temos uma exceção, que é o agravo de instrumento, tá? No processo do trabalho. Consoante artigo 899, parágrafo 7º da CLT, o agravo de instrumento, no ato da interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente ou a parte agravante tem o dever de já recolher e apresentar o comprovante de recolhimento. Para os demais recursos, é possível fazer em qualquer dia, desde que dentro do prazo recursal. Lembrando, pessoal, que no processo do trabalho, em razão da reforma trabalhista,
Admite-se agora de forma expressa na CLT o uso de fiança bancária ou seguro-garantia para substituição do depósito recursal. Inclusive, tem um OJ do Tribunal Superior do Trabalho que entende que a fiança bancária ou seguro-garantia, que são espécies de contratos, né, podem se equiparam a dinheiro para fins de depósito recursal, para fins de garantia do juízo. Então, é possível sim fazer essa substituição. Agora, atenção, na hipótese da fiança bancária e do seguro-garantia, é preciso que conste no valor do prêmio ou no valor do contrato um acréscimo de 30% sobre o valor da condenação, ok? Se não houver esse acréscimo, não servirá este contrato como garantia do juízo. Kilze, e quanto é o depósito recursal? Volta aqui para a tela. Vamos compreender quanto custa esse depósito recursal. Olha só. Vamos imaginar aqui, vou até usar o mesmo desenho. Vamos imaginar aqui que nessa reclamação trabalhista, a parte reclamada foi condenada ao pagamento de 20 mil reais, certo? De 20 mil reais. Daqui a pouquinho a gente vai ver os valores do TST. A condenação na sentença foi 20 mil reais. Eu falei para vocês que a parte reclamada, para recorrer, se não for beneficiária da justiça gratuita, precisará efetuar o pagamento das custas do depósito recursal. Aqui na hipótese do recurso ordinário. Eu pergunto, quer dizer então que ela vai ter que recolher os 20 mil reais, já deixar depositado numa conta judicial vinculada ao processo, para poder ter a oportunidade de recorrer? Olha só, o valor do depósito recursal ele está limitado por 2 tetos. O primeiro teto é o teto da condenação e o segundo teto é o teto do TST, ou seja, o teto que o TST anualmente estabelece para esse tipo de recurso. Hoje, pessoal, o TST estabelece um pouco mais de 10 mil reais. Para o nosso exemplo aqui, eu vou usar o valor redondo, daqui a pouco a gente vê o valor específico, tá? Então, o TST diz o seguinte, para o recurso ordinário, o teto que o TST impõe é 10 mil reais. Se na condenação de primeiro grau, a parte foi condenada ao pagamento de 20 mil e ela quer recorrer de recurso ordinário, o valor da condenação, sendo superior ao valor do teto do TST, vai ser afastado. E aqui, para esse recurso, ela só vai recolher os 10 mil. Vai garantir apenas os 10 mil reais, certo? Beleza, garantiu os 10 mil reais. Nessa hipótese aqui da condenação de 20 mil, o processo foi para o TRT. Chegando no TRT, a parte reclamada perde de novo. E ela diz, eu quero recorrer novamente, agora para o TST, pela via do recurso de revista, que é recurso de revista. Ela vai ter ainda um remanescente que ela não garantiu aqui, porque o valor da condenação era superior ao teto do TST. Ela vai ter ainda um remanescente de 10 mil reais. O TST, nessa tabelinha de tetos, diz que para o recurso de revista, o teto vai ser 20 mil reais. Então, eu pergunto a vocês, ela já recolheu 10 aqui, o processo subiu, ainda faltam 10 mil reais. Para ela ir para o TST, quanto é que ela tem que recolher? Os outros 10 que ela não recolheu, porque bateu no teto do RO. Ela recolhe 10 para o RO e depois, se ela precisar ir para a revista, ela recolhe os 10 da revista. Aí você vai dizer, mas Kio, você não disse que a revista, o teto do TST era 20 mil? Sim. E aqui é arredondando, tá, pessoal? Você disse que era 20 mil, que hoje é 21 e um pouquinho. Por que ela não tem que recolher 20? Porque o depósito recursal não é garantia do juízo, não é garantia de futura execução. Se a sentença foi mantida aqui e ela só tinha sido condenada a 20 mil, ela não precisa garantir mais do que ela foi condenada. Então, ela recolhe inicialmente o teto do RO e depois ela recolhe a diferença, se a diferença for inferior ao teto do recurso de revista. Se a gente pensar, então, numa condenação de 50 mil reais, no primeiro grau, 50 mil reais, para recorrer de recurso ordinário, como os 50 mil é maior do que 10, ela só recolhe 10.
Chegando aqui, a sentença é mantida. Ela quer ir para o TST. Quanto é que ela vai recolher para ir para o TST? Os 20, porque 10 mais 20 ainda não alcançam os 50. Então, ou ela vai recolher a totalidade da condenação, se a totalidade for inferior ao teto do TST, ou ela vai recolher o teto do TST, se a totalidade for superior. Tranquilo? Então, fica aí a dica. Vamos voltar para o slide.